olá peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre muito bom, um privilégio ter aqui a sua companhia. Neste vídeo nós vamos estudar juntos Atos capítulo 8. É um capítulo muito interessante, de muitos acontecimentos. E eu já te adianto que um dos principais objetivos deste capítulo é identificarmos uma das principais missões da igreja. E você sabe qual que é? Sim, com certeza sim. A missão que nós recebemos de Jesus de evangelizar. Esta é a sublime missão da igreja. Portanto, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes de entrarmos aqui no conteúdo, eu quero convidar você, primeiro, se você ainda não é um inscrito, fazer aqui a sua inscrição. Vamos caminhar conosco, será muito bom ter aqui a sua companhia. E também quero dizer para você que todo este conteúdo de estudo bíblico, ele também é compartilhado em aulas online. Caso você, então, tenha interesse de participar conosco das aulas online, fica aqui um convite para você. Toda segunda-feira, nós nos reunimos através do Google Meet e das 8 às 9h15 estudamos um texto da Palavra de Deus. Para participar é muito simples. Mande uma mensagem para este número de WhatsApp que você está vendo, que nós vamos entrar em contato e eu te coloco no grupo do projeto. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar um texto da Tua Palavra. Senhor, usa-me como um instrumento em Tuas mãos e que, Senhor, possamos ter sabedoria, entendimento para compreendermos os mistérios daquilo que nós vamos ver neste vídeo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos, eu quero começar fazendo a leitura do texto. São 40 versículos, eu quero te convidar a me acompanhar nessa leitura. Eu vou estar utilizando o texto da King James atualizada. Então, me acompanhe aí com a sua Bíblia. Qualquer dúvida, você já sabe, use e abuse dos comentários, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu Filipe e viu os sinais maravilhosos que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois viam sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo,
quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. E o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda a parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam este Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, da tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que seja perdoada a intenção do seu coração, pois vejo que está cheio de amargura e atacado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha sobre mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e Simão regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, o qual alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentou em sua carruagem e ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanhe essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante de seus tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra lhe foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando para aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E quando o eunuco observou: eis água aqui, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Filipe.
O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu-lhe em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém, queridos? Muitos acontecimentos num texto só. Eu quero começar aqui dizendo para você que a igreja tinha uma missão a cumprir, nós temos a mesma missão a cumprir. Mas naquela época, Jesus tinha ordenado para a igreja que ela deveria ser testemunha de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você deve se lembrar que isso está em Atos, capítulo 1, no verso 8. Então, queridos, aqui no capítulo 8, nós vemos que começa a se registrar a saída dos discípulos de Jesus de Jerusalém, indo para Samaria e para toda a Judéia. É interessante que Deus ele usa a perseguição contra a igreja para realizar a sua obra missionária. Nós vimos isso quando nós lemos aqui os 3 primeiros versículos. E Saulo de Tarso, um fariseu devoto, zeloso da lei, assolava a igreja. Esse verbo assolar, ele descreve, queridos, a característica de um animal selvagem despedaçando a sua vítima. E ele consentiu, queridos, com o terrível apedrejamento de Estevão, coisa que nós vimos no capítulo anterior. Portanto, a perseguição, ela produziu a dispersão da igreja de Jerusalém para que se cumprisse essa obra missionária de Jesus. A palavra grega dispersão, que nós vimos aqui, significa espalhar sementes, aquilo que o vento faz espalhando a semente. Portanto, a perseguição, ela espalhou os crentes por toda a parte, a fim de que pudessem pregar o evangelho. E vamos então aprender um pouco sobre essa questão da obra missionária com base neste capítulo. Primeira coisa que eu quero destacar para você é que todo cristão, ele é um missionário. Nós podemos ver que no verso 4 fala que todos foram dispersos e pregavam a palavra. E aqui, queridos, 3 detalhes importantes neste texto. Toda a igreja foi dispersa, exceto aí os 12 apóstolos. Portanto, evangelizar, queridos, ela é a missão de toda a igreja. Não é uma missão exclusiva de algumas pessoas. Não está atrelada apenas a quem recebe o chamado para ser um missionário. Mas todo cristão, toda pessoa que faz parte da igreja de Cristo Jesus, ela é chamada para ser um missionário. Um segundo detalhe deste texto é que toda a igreja foi dispersa e para toda a parte. Alguns foram dispersos para a Judéia, outros para Samaria e outros foram levados, inclusive, para lugares ainda mais distantes. E toda a igreja, ela dispersa, pregava a palavra de Deus. Portanto, a palavra ela ia se expandindo, ela ia trazendo, queridos, novos adeptos, ela ia trazendo novas pessoas que aceitavam ser discípulos de Jesus. Pensamos aqui, queridos, que a nossa missão é aquilo que nós fazemos ou executamos para Deus. Mas é interessante que Christopher Wright, ele argumenta que nós devemos mudar essa nossa perspectiva. Assim como a salvação, a missão pertence ao nosso Deus. Portanto, a missão, queridos, de pregar a palavra, de pregar o evangelho, ela não é nossa, mas é uma missão de Deus. Portanto, é Ele quem age, que cumpre o seu querer, mas nós somos instrumentos nas suas mãos. A missão ela é feita pela igreja. A missão ela é executada por nós. Então, uma igreja, queridos, ela só pode ser de Deus se ela participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo. E Deus, então, nos chamou para participarmos desta missão
de pregarmos o evangelho aonde quer que nós estejamos. Amém? Outra lição importante com essa questão missionária da igreja. Nós entendemos aqui que cada líder, ele é um arauto do evangelho. Ele é aquela pessoa que propaga a palavra de Deus por ele ter esse chamado. Isso a gente pode se espelhar muito em Filipe. Filipe, ele tinha sido escolhido, no capítulo 6, para ser um dos diáconos, mas Deus lhe também capacitou para ser um pregador da palavra, assim como Estevão. E ele, queridos, porém, saiu evangelizando de maneira notável, como um notável pregador da palavra. E aí ele foi lá pregar em Samaria. E o povo samaritano, que você conhece muito bem a história daquele povo, ele é um povo misto entre judeus e gentios. E é uma história que vem lá dos anos 732 a.C., quando os assírios invadiram o reino do norte. E havia, sem dúvida, você conhece a história, um certo ódio entre o judeu mesmo, original ali da província, vamos assim dizer, do reino da Judéia, de Judá, contra os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos impuros, um povo mestiço. Mas foi lá que Filipe foi anunciar o evangelho, foi falar de Cristo Jesus. E ele proclamava de maneira com autoridade, com intrepidez a palavra do Senhor. E as pessoas foram aceitando. E Filipe então foi se destacando nesse mundo como um diácono evangelista que libertava, que curava e que batizava os novos convertidos. A gente vê aí no versos 6 ao 8 que as multidões, queridos, elas atendiam de maneira unânime as coisas que Filipe dizia. Então o evangelho de Jesus, queridos, ele trouxe grandes bênçãos aos samaritanos. Primeiro, rompendo aí com aquela barreira do preconceito racial. Judeus e samaritanos juntos, em Jesus, se tornaram família de Deus. Uma outra situação interessante é que a pregação ela foi endereçada aos ouvidos e aos olhos, porque Filipe ele dizia e ele também, pelo Espírito, fazia. E os samaritanos que criam, queridos, eles eram salvos, eles eram libertos de Satanás, eles eram curados, amém? E as suas enfermidades físicas, elas eram libertas, queridos. E outro aspecto importante, o evangelho, ele trouxe Jesus para aquelas pessoas, e quando Jesus entra, traz grande alegria aos samaritanos. Um terceiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui é que onde Deus semeia o trigo, Satanás semeia o joio. Jesus disse nas suas parábolas acerca do reino que o reino dos céus é semelhante aí a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas o seu inimigo vai lá e semeia o joio no meio do trigo. Queridos, ali haviam as pessoas convertidas em Samaria, mas Satanás foi lá e lançou o joio entre eles. Havia lá, o texto diz que havia um homem chamado Simão, que ele praticava magias, iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele uma pessoa de grande vulto, ao qual aquelas pessoas idolatravam a ele, davam ouvidos a ele, desde o menor até o maior, dizendo que aquele homem tinha um grande poder de Deus. Aquele poder ele chamava até de um grande poder. E eles aderiram a ele porque ele iludia as pessoas com as suas mágicas, com as suas magias. E quando, porém, eles ouviram o evangelho dito por Filipe, eles então se converteram e aí começaram a seguir Filipe. Foram batizados, tanto homens como mulheres, e seguiram Filipe. E o próprio Simão, ele acabou também abraçando a fé e ele então observava Filipe e acompanhava Filipe em tudo aquilo que Filipe fazia, nos milagres que Deus dava graça de fazer. Filipe, ele realizava os milagres pelo poder de Deus, enquanto Simão fazia suas mágicas através de Satanás. Portanto, queridos, a hora que João
e Pedro ouviram dizer que os irmãos lá em Samaria, as pessoas em Samaria estavam aceitando Jesus, eles resolveram ir para lá. E eles foram para lá para poder então impor as mãos sobre aquelas pessoas e sobre aquelas pessoas elas serem cheias do Espírito Santo. E esse cara, Simão, vendo isso, achou que podia comprar o poder de Deus. E ele é desmascarado por Pedro. Pedro, porém, diz para ele: olha, o teu dinheiro, que ele seja contigo, motivo para a tua perdição, pois você pensou que pudesse com ele adquirir aquilo que é um dom de Deus. Você, Simão, você não tem parte nesse ministério, porque o teu coração, ele não é um coração reto, ele não é um coração bom diante de Deus. Pedro ainda diz para ele: olha, eu te dou uma dica, se arrependa dos seus pecados, porque a tua maldade, ela não provém de Deus. Você tem que se arrepender e se voltar para o Senhor, e quem sabe então ele te perdoe disso daí, porque o seu coração ele está cheio de amargura, é um coração que está amarrado a laços de iniquidade. E queridos, ao declarar isso, Pedro então reconhece que Simão, ele não era um cara convertido, que ele era um cara cheio de problemas e que ele na verdade ainda precisava nascer de novo. Um quarto aspecto que eu quero comentar aqui com você a respeito deste texto é que todo o cristão verdadeiro, ele é templo e habitação do Espírito Santo. Atos registra, queridos, por 4 vezes o derramamento do Espírito Santo. Fala lá que houve em Jerusalém, no dia de Pentecostes, depois sobre os samaritanos, aqui no capítulo 8, nós vamos ver novamente no capítulo 10 e depois no capítulo 19. Observe que cada uma dessas situações, queridos, é um novo grupo que é incluído na igreja. Havia um derramar do Espírito ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, depois Samaria, e eles então começaram a expandir o reino de Deus para onde eles querem que o Senhor havia mandado ir. E ao impor as mãos, como nós lemos no texto, Pedro e João enchiam aquelas pessoas com o poder do Espírito Santo. É uma coisa, queridos, que nós devemos buscar. Todo cristão, ele é santuário do Espírito Santo no ato da sua conversão, mas nós devemos buscar cada vez sermos mais cheios do Espírito Santo de Deus. E o quinto ponto, queridos, é a necessidade de ter um evangelho pessoal. Olha que interessante, Filipe, ele pregou ali às multidões, ele foi usado por Deus ali para realizar muitos milagres em Samaria, ele fez um evangelismo ali em massa, mas também nós lemos que houve um momento em que ele foi chamado pelo Espírito para fazer um evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal, queridos, ele é um ministério dado e ordenado por Deus para todo cristão. Trata-se de compartilharmos do evangelho da pessoa de Jesus, de pessoa para pessoa, individualmente. Jesus, ele é o nosso maior exemplo sobre isso, pois ele evangelizou Nicodemos, ou até mesmo aquela mulher samaritana, que você conhece muito bem a história das duas situações. E nos versos 26 ao 40, nós aprendemos aqui algumas lições, queridos, a respeito do evangelismo pessoal. Entenda que, primeiro, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Observe que no verso 26, um anjo do Senhor fala para Filipe e fala para ele: olha, vai para o sul e lá você desce de Jerusalém para Gaza. E ele se acha no deserto e lá os anjos orienta ele para que ele fosse por esse caminho e caminhasse ao lado daquela carruagem por onde estava aquele homem eunuco, queridos. E lá o anjo fala de novo: olha, acompanha esse carro, segue ele. E é Deus colocando, queridos, pessoas no nosso caminho. E ele também nos capacita a pregar. Deus dirigiu o evangelista até a pessoa certa, na hora certa. Um segundo aspecto importante que nós aprendemos com esse evangelismo pessoal de Filipe é que nós, enquanto cristãos, devemos obedecer à voz de Deus. O anjo, ele leva a orientação de Deus para Filipe e ele prontamente
obedece, ele é um cara obediente. Ele se levanta, ele vai e diz, um ditado aí que a decisão judicial, por exemplo, ela não se discute, ela se cumpre. Da mesma forma tem que ser quando Deus manda a gente fazer alguma coisa. Não há que discutir, há que se cumprir aquilo que Deus manda. E terceiro ponto, queridos, tudo acontece de maneira preparada por Deus. É Deus quem prepara as pessoas, Ele que prepara as circunstâncias para que haja o evangelismo pessoal. Ali havia esse oficial etíope, que ele era oficial de Candace, ele era um cara que trabalhava para a rainha dos etíopes. E, queridos, este homem, ele era o superintendente de todo o tesouro daquela mulher. E ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele voltava lendo um texto do profeta Isaías. Deus fez esse homem viajar, queridos, mais de 300 quilômetros até Jerusalém. Deus sabe que esse homem, ele era um homem religioso, ele era um homem sincero e que ele tinha ido para adorar a Deus lá no templo em Jerusalém. Portanto, Deus coloca nas mãos dele um exemplar do livro de Isaías na sua mão e faz com que ele comece a ler. E aí, então, queridos, ali aparece Felipe e Deus usa Felipe para poder instruí-lo acerca disso. Outra coisa interessante, exatamente olhando para aquilo que o homem estava lendo, é que o evangelismo ele tem que ser feito a partir da Bíblia, queridos. O texto que é utilizado é o texto de Isaías 53, do verso 7 ao verso 8. Ele reconhece que ali ele precisava de alguém que explicasse para ele o que aquele texto significava. E muitas das vezes é isso, as pessoas que não têm o discernimento, o Espírito Santo não está ali com eles, Deus precisa colocar alguém para que possa colocar luz sobre a palavra de Deus e fazê-los entender. Mas tudo aconteceu em cima de um texto bíblico. E o propósito do evangelismo, queridos, é sempre a conversão de um cristão. A gente observa que depois da exposição daquele texto bíblico, aquele homem compreendeu a mensagem, entendeu o que era aquilo que o texto estava querendo dizer e ele então se converteu. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E o trabalho, queridos, o trabalho final é ali onde ele aceitou, houve ali uma oportunidade que Deus colocou água perto deles, ele então, aceitando Jesus, ele foi batizado. E naquele momento, após ser concluído esse trabalho, como Deus sempre tudo o que faz, ele conclui, o Espírito leva Felipe para outro lugar e aquele homem segue o seu caminho feliz da vida. Amém? Bom, qual é a conclusão que nós podemos tirar desse texto? O livro de Atos, no capítulo 8, ele gira em torno da história de 4 homens. O primeiro que nós vemos aqui é de um perseguidor zeloso, estamos falando de Paulo. Depois nós temos um pregador fiel, que é Felipe. Depois nós temos um impostor astuto, que é Simão. E por fim, nós temos um interessado apreensivo, que é esse eunuco etíope. A nossa visão, queridos, do capítulo 8, porém, ela foca, sem sombra de dúvida, no agir de Deus sobre a vida destas 4 pessoas. A maneira como Deus conduz o crescimento, a expansão da igreja e levando o evangelho até os confins da terra. Deus, portanto, queridos, é aquele que providencia todos os meios, ele que providencia todas as coisas para que se cumpra o seu propósito, aquilo que ele pré-estabeleceu. O plano de Deus, ele é perfeito e a sua soberania é absoluta. Amém? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Quero convidar você, se você ainda não é inscrito, mais uma vez, para que você se inscreva aqui no canal. Não deixe aí de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se Deus quiser, até a próxima videoaula, onde falaremos então do capítulo 9. Haverá uma grande mudança nessa história, principalmente desse primeiro homem que nós vimos aqui, chamado Saulo. Que Deus abençoe você grandemente e até
a próxima aula.